e que são as únicas possibilidades. Bem, há duas possibilidades somente. Há duas possibilidades somente, ó. Há duas possibilidades somente, só tem essas duas. Ou F não é diferenciável em P, ou F não é diferenciável em P, ou F é. Ou F é diferenciável em P. Há uma terceira possibilidade? Não, só tenho essas duas. P no domínio de F, ou é diferenciável em P ou não é. Bem, vamos diante da primeira possibilidade. Se F não é diferenciável em P, recordando que P está no domínio de F, então P é ponto crítico. Claro, sairia da definição. Então P é o quê? Ponto crítico de F. Falta analisar outra possibilidade. Qual é? Qual é a outra possibilidade? Se F é diferenciável em P. Ora, se F é diferenciável em P, então, esse limite aqui é um número real. Quem é ele? Quem é? É a derivada da F em P. Mas ele sendo real, tá? Ele é a derivada. Isto é, esse limite é o mesmo número real, tanto calculando o limite pela direita, como calculando o limite pela esquerda. Igual a isso. Logo, olhando para cá, você vai concluir o seguinte. Esse aqui é o limite com x tendendo a P pela direita. Mas com x tendendo a P pela direita, esse quociente aqui, ele é menor que ou igual a zero. No limite, vai ser menor que ou igual a zero. Mas esse número aqui também é esse limite. Só que quando eu olho para cá, x está tendendo a P pela esquerda. Com x tendendo a P pela esquerda, esse quociente é maior que ou igual a zero. Então, no limite, isso aqui também será maior que ou igual a zero. Ou seja, diante desta possibilidade, eu chego que a derivada em P é menor que ou igual a zero e é maior que ou igual a zero. Assim, quanto é a derivada? Quanto é? É zero. Maior que ou igual a zero e menor que ou igual a zero, a derivada é zero. Portanto, P é ponto crítico de F. Portanto, P é ponto crítico de quem? De F. Você vai ter isso aqui. Quer dizer, não importa de qual possibilidade você parta, você vai chegar à conclusão que P é ponto crítico de F. Aí a demonstração está encerrada, a menos de um detalhe. É que eu supus aqui que o ponto é um ponto de quê? De máximo local.
Mas eu chego à mesma conclusão se o ponto for de mínimo local. Pois assim, eu vou concluir aqui, é aqui, ó, maior que ou igual a zero. E isso vai dar o quê? Vai dar o seguinte, aí vai trocar. Vai trocar agora, porque aqui fica o quê? Menor que ou igual a zero. Opa! Aqui fica menor que ou igual a zero. E aqui fica o quê? Maior que ou igual a zero. Aí a conclusão, mesma coisa. Entendido? Então não tem jeito. Se P é ponto de extremo local de uma função, P é ponto crítico dessa função. E aí eu restringo as buscas. Diga. O que eu chamo de ponto de extremo? O que eu chamo, ao final da aula passada, nós dizemos que um ponto P, um número real P, é ponto de extremo de uma função f no conjunto A, quando ele é o quê? Quando ele é ponto de extremo. O que é ser ponto de extremo? É ponto de máximo da função no conjunto ou é ponto de mínimo da função? A palavra extremo é usada para quê? Que contexto? Nos extremos. Tá? Extremo local é que é de máximo local ou mínimo local. Extremo global é de máximo global ou mínimo global, para facilitar a escrita. Tá? Então, tá aqui. Há um teorema de matemática chamado teorema do valor extremo do sinal, que é esse teorema aqui, ó. Ele diz o seguinte: toda função contínua num intervalo fechado, nesse intervalo, ela possui ponto de máximo e ponto de mínimo. Só qual que é o ponto que só tem esse intervalo aberto mesmo? Hã? E algumas condições dele ser... Condição não, é definição. Cuidado, é definição. Nós dizemos que um ponto é... Nós dizemos que o número real P é ponto de máximo local de uma função, quando ele é ponto de máximo dessa função em algum intervalo aberto. Por isso é que eu reforço com vocês. A definição de ponto de extremo é a primeira definição da aula passada. Dados o número real P, uma função f e um conjunto A, nós dizemos que P é ponto de máximo da função f no conjunto A quando P pertence a A está contido no domínio da função f, e f de P é maior que ou igual a f de x. Exatamente, para economizar na escrita. Para economizar na escrita, na expressão, tá? Teorema, diga. Pode falar. Por que ele é menor ou igual a zero no f de x mais f de p, com x, com p pela esquerda? Porque isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser maior que ou igual a zero, nesse caso. Porque é ponto de mínimo local. F de p é mínimo local. F de P é mínimo local. Sim. Então F de x é maior ou igual a F de P, qualquer que seja x no intervalo aberto contendo P. Então, nesse caso da esquerda, por que é menor ou igual a zero? Sendo que f de p é o menor. Mas olha, o x menos P é negativo. Ah, O x menos P é negativo. é certo. Isso aqui é maior que ou igual a zero nesse caso. Né? Então vai dar menor que ou igual a zero. Menor que ou igual a zero. Cuidado com esse negócio de negativo e positivo. Tá? Tá certo, obrigado. Teorema. Sejam A e B reais, tá? Com A menor do que B e F uma função
Se f é contínua no intervalo fechado AB, então f, a função f possui ponto de máximo, e ponto de mínimo no intervalo fechado AB. Olha aqui, ó. O que esse teorema está dizendo? Está dizendo que toda função contínua no intervalo fechado, nesse intervalo possui ponto de máximo e ponto de mínimo. Vou até colocar um ou seja aqui, ó. Ou seja, existem P e Q no intervalo fechado AB, tais que o valor f de P é menor que ou igual a f de x, que é menor que ou igual a f de Q, qualquer que seja x pertencente a B. E diante disso, o P é ponto de mínimo da função f no intervalo fechado e o Q é ponto de máximo da função f nesse intervalo. Esse é um teorema de topologia. É um teorema que eu não consigo demonstrar para vocês. Não é um teorema que usa cálculo na sua demonstração. Não usa nada decorrente do cálculo. É só de topologia. Mas é um teorema bem plausível, bem aceitável. Porque é o seguinte, ó, tá? Olha aqui, ó. Esse teorema, ele baseia no seguinte, aqui o A, digamos que aqui seja o f de A, e aqui é o B, e aqui é o f de B. Se a f é contínua no fechado, significa que o seu gráfico vem desse ponto para esse de forma contínua, não tem quebra, é um arame. É um arame, tá? Com começo bem definido, fim bem definido. Então vem daqui para cá. E aí não tem jeito. Vai ter um ponto mais alto, vai ter um ponto mais baixo. Esse ponto mais baixo corresponde a um ponto de mínimo e o ponto mais alto corresponde a quê? A um ponto de máximo. Função afim tem. Toda função contínua no intervalo fechado possui máximo e mínimo nesse intervalo. Dito de outra forma, possui ponto de máximo e ponto de mínimo nesse intervalo. E aí, eu paro um pouquinho para ver esse exemplo. Ó. Isso não é necessariamente verdade para uma função contínua no intervalo que é aberto. Tá? Tá bom? Ó, a função afim já viu. A gente já viu a função afim não constante, né? Tá? Ela não tem. Outro exemplo, ó. Seja f a função dada por f de x igual a x sobre 1 menos x ao quadrado. Tá? Tem-se, f contínua. A função f é contínua, por exemplo, nesse intervalo aberto aqui, intervalo menos 1, 1. Essa função é contínua nesse intervalo. Agora, além disso, você tem mais coisas. Quem é limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita? X tendendo a 1 dentro desse intervalo. X tendendo a 1 pela direita, não, desculpa.
x tendendo a 1 pela esquerda. Se a x tendendo a 1 dentro desse intervalo, tem de ser x tendendo a 1 pela esquerda. Quem é esse limite? Mais infinito, porque dentro desse intervalo, essa função aqui, 1 menos x2, é positiva. Então tende a zero por valores positivos. O numerador tem limite 1, o limite dá quanto? Mais infinito. E limite com x tendendo a menos 1 pela direita, ou seja, x tendendo a menos 1 dentro do intervalo, vai dar menos infinito. Porque o numerador também, o denominador também tende a zero por valores positivos, nesse caso, só que o numerador tem limite menos 1, então dá menos infinito. Logo, se com x tendendo a 1 pela esquerda, a função vai a mais infinito, e com x tendendo a menos 1 pela direita, a função vai a menos infinito, ela não tem ponto de máximo local nem de mínimo local nesse intervalo. Logo, f, máximo local não tem ponto de máximo. F não tem ponto de máximo nem ponto de mínimo nesse intervalo, ou seja, não tem ponto de extremo. Não tem ponto de extremo aonde? Nesse intervalo. E este exemplo aqui não contradiz o meu teorema. Por quê? Porque a função é contínua nesse intervalo, mas o intervalo é um intervalo aberto. Tá? Esse teorema é conhecido como teorema do valor extremo, o teorema de Weierstrass. Teorema do valor extremo, ou teorema de Weierstrass, tá? E isso não é um contra-exemplo para o teorema, porque o teorema é um teorema, foi provado, a gente já provou, é verdadeiro, tá certo? E isso aqui não contradiz um teorema, não fere o teorema de Morte, porque a função é contínua nesse intervalo, mas esse intervalo é um intervalo aberto, tá? Intervalo aberto. Bom, mas veja, ó, vamos voltar ao teorema do valor extremo. O teorema do valor extremo, ele é um teorema de existência, nem de unicidade ele é. Ele é um teorema de existência, tá? E ele não diz quem é ponto de máximo e esse ponto de mínimo. Ele não exibe os pontos de máximo da função e os pontos de mínimo da função no intervalo fechado. Ele só diz que eles existem. Mas há um algoritmozinho que eu vou desenvolver aqui para vocês que permite encontrar rápido esse ponto de máximo e esse ponto de mínimo. Diga. Não. Ele diz que existe pelo menos um ponto de máximo e pelo menos um ponto de mínimo. Pode ter mais, claro. A função seno no intervalo 0, 4π fechado tem 2 pontos de máximo. Tem um máximo, só um máximo, mas tem 2 pontos de máximo e tem 2 pontos de mínimo. Tá certo? Função seno. Cosseno também. Vamos então vou desenvolver aqui para vocês um algoritmo para encontrar o... Tá? Vai.